boa tarde, muito obrigado por suas palavras, Berloffa. Muito obrigado pelo convite, Naline. É uma honra. Ainda bem que vocês vieram, né? Porque só não ficaria eu e Naline aqui, mas ninguém. Ficaria muito chato, né? É uma honra estar aqui na presença de cada um de vocês. Fui vendo o Francisco falar e fui pensando, ele está me ajudando muito, porque ele vai falar tudo que eu já tinha planejado, aí eu fico sem assunto. Aí eu posso falar de outras coisas, né? Mas claro que não. Senhores, a ideia nossa é falar de conduta vedada, que é, de certa maneira... Para onde aponta? Para aí? Não pode ser justificativa para usar mais tempo, hein? Né? Senão a Naline fica bravo com a gente, né, Naline? Aí sim. Nosso planejamento aqui é falar de condutas vedadas e um pouquinho das emendas impositivas. Mas para avisá-los que aqui temos alguns problemas. Depois o Luciano continua dizendo das contas, da gestão. E por fim a gente faz um pinga-fogo. Se Deus quiser, o Francisco aí para nos ajudar. E as perguntas poderão vir. Eu preciso ser bastante rápido. Voltou, aqui avançou. Aí, agora sim. Eu fiz um quadrinho para facilitar o entendimento. Eu trouxe todas as condutas vedadas previstas lá na lei das eleições para poder conversar um pouco sobre isso. Senhoras e senhores, vale a pena avançar e desafiar a lei? Vale a pena buscar subterfúgios para, de alguma maneira, fazer aquilo que a lei diz que não é para fazer? Me parece que esse é um preço muito alto a ser pago. Por quê? Porque além de ser um ilícito eleitoral, é também uma série de outras coisas, que é o que eu pretendo apresentar para vocês. Mas sendo ilícito eleitoral, nós temos alguns deles que, esses que estão em verde aqui, ó, eles começam a entrar no nosso radar a partir de janeiro. Então, é eleitoral, mas não é só no período da eleição. É desde janeiro, já está acontecendo. O aumento de gastos com publicidade, um deles, distribuição gratuita, o outro, e os programas sociais, através das entidades das quais possam fazer parte alguém que pretende concorrer nas próximas eleições. Então, os que estão em verde já estão valendo. E no nosso país, nós estamos vendo uma coisa nova surgir, que é o controle social. Não havia uma expressão muito forte disto na nossa sociedade há 20 anos atrás. Mas, de um tempo para cá, a nossa sociedade começa a discutir a política e, a partir dessas conversas, temos a turma do contra e a turma de quem é a favor, né? E, a partir dessa turma do contra, surgem pessoas que estão de plantão para observar esses indicadores aqui. Se as condutas do item 9, do item 11 e do item 12 estão ou não sendo praticadas no meu município. Então, aquilo que era um problema, em tese, eleitoral ou até mesmo de crime eleitoral, ele vem para o cenário agora, por causa desse controle social, de uma forma diferente. E é essa pessoa que está no outro partido, que não é o seu, que pode, sim, movimentar o que a gente chama de denúncias e, a partir daí, puxar o fio da meada. E isso serve para todas as condutas. Então, o que é relevante disso aqui? É a atuação do controle social,
a partir de ilícitos eleitorais, que na verdade são a porta para uma outra ação que não é apenas o ilícito eleitoral. Deu para entender o que tem no cenário hoje? As coisas estão ficando diferentes. Essa sequência está no manual do Ministério Público. Eu até coloquei no material o link para vocês poderem. É um material cuja a ideia de quem elaborou foi a de simplificar. E de forma semelhante é o que eu faço hoje aqui. Um quadro só, uma tela só, para você entender que é o artigo 73, 74, 75 e o 77. Essas condutas estão sob os olhares das eleições, do que a gente chama de contra-campanha, que é feita através do controle social. Antes mesmo da eleição. Muitos gestores já estão sendo observados nesse momento através desse olhar. Por quem? Por aquele que pretende concorrer. E percebe que os atos vão se concentrando, as irregularidades vão se afirmando, e da mesma forma que o Francisco falou, a partir desses elementos nós temos a improbidade, que isso aqui é ilícito eleitoral, a improbidade é outra coisa. O Francisco falava dos problemas de gestão, que podem dar também, ensejar as ações de improbidade. E a improbidade tem a inelegibilidade como uma consequência. No passado, nós tínhamos aqui, nesses que estão em vermelho, indicadores de crimes eleitorais. E quem é da área política sabe que crime eleitoral foi banalizado desde sempre, como crime. Agora, próximo passo. Opa! Deixa eu ver aqui essa outra tela. Já o abuso do poder político não tem sido banalizado. E aqui vem também a inelegibilidade que é temida pelos gestores. Então, esta lista que eu apresentei aqui... Eita! Agora eu entendi, Francisco, o que estava acontecendo. Ó. Eu estava dizendo que esse conjunto, essas 15 condutas vedadas pela lei das eleições, são indicadores de improbidade administrativa, principalmente estas que estão em vermelho, por também serem crimes eleitorais e atentarem contra o patrimônio. E aí o que acontece? Crime eleitoral sofre agora as sanções pela Justiça Eleitoral. Nós temos também uma novidade, né? Quem é a jurisdição que vai acompanhar o crime eleitoral não é mais como foi no passado. Nós temos a Justiça Eleitoral cuidando dos crimes eleitorais. O que também é uma porta para a próxima tela, por favor. Mais uma. Aí, para o abuso do poder político. Então, apesar da gente ter o aplicativo Pardal, a gente ter os canais abertos aí de denúncia durante as eleições, não havia a massa intelectual disposta a atuar na contra-campanha, a falar contra o atual gestor ou aquele que está pretendendo se reeleger ou, quem sabe, concorrer ao cargo. Nós não tínhamos esse tipo de disputa no Brasil e isto tende a mudar. E aqui no abuso do poder, se puder voltar então mais 2 telas para trás, 1, 2, aí, esses indicadores aqui são o caminho para o abuso do poder econômico. E qual é a diferença? Agora uma tela para frente, por favor.
A diferença é esta aqui, ó, que as infrações eleitorais são condutas objetivas, não precisa de resultado. Basta alguém fazer alguma coisa na prefeitura que está feito. O crime eleitoral foi, perdão, o ilícito, a infração eleitoral foi cometida. A desigualdade das oportunidades foi ferida por causa de uma conduta do gestor político. Então, basta a conduta, por isso que chama conduta vedada. Basta fazer algo independente de comprovar o resultado, independente de comprovação se isso ajudou ou não alguém, eleitoralmente falando. Por isso ela é perigosa. Então, a potencialidade lesiva da conduta não precisa ser demonstrada. E o Ministério Público vai atuar desta forma, de forma objetiva. A orientação que eu ouvi é para que os promotores eles busquem recursos até o STF para garantir a aplicação da lei de forma objetiva. E a pena máxima chega à cassação. Então, o que o TSE fez? Eu até trouxe ali, né? O TSE tem julgado de uma forma mais abrangente e mais fácil para nós, que somos ligados à gestão municipal, que é a reserva legal proporcional. Ou seja, se a conduta não for tão grave, o TSE tem passado panos quentes e aplicado só multa. Por outro lado, esse material que eu trago para vocês vem do Ministério Público com a orientação, inclusive nacional, para que haja recursos e isto suba para mudar a jurisprudência e provocar um outro estado de coisas. Ou seja, para fazer com que essas condutas mal tenham sido aplicadas, elas possam trazer a pena máxima, que é a cassação de mandato. Portanto, o cenário também está diferente. E aqui cabe, então, uma medida cautelar civil na Justiça Eleitoral em razão de conduta vedada. E não adianta pagar, não adianta o poder econômico falar qual é a multa aí que eu pago. Não resolve, nesses casos aqui. A multa não, pagar a multa não resolve o tamanho do problema. Avance uma, por favor. Não foi. Misturou as duas telas? Não. Volta uma e avança, por favor. Aí, aqui. Já o abuso do poder político é o contrário, né? Eu tenho que demonstrar a gravidade da conduta e a finalidade eleitoral da conduta. Aí eu tenho a cassação aqui. E veja, no caso daquela lista dos 15 condutas vedadas, ali são espécies do gênero abuso de autoridade. Então, aquilo que foi apresentado lá na listinha de 15 condutas, elas são a porta de entrada para a conduta vedada. Então, o que está acontecendo? O controle social de plantão fica fazendo uma espécie de leitura constante da administração, da gestão atual, do que o gestor que tem o poder político na mão está fazendo. E isso, através do crime da conduta eleitoral, é que vai chamar a atenção para o abuso do poder político. E aqui temos a cassação de mandato. Mais uma tela, por favor. A improbidade eleitoral, que é este segundo assunto, é uma sanção civil, é ato de improbidade, portanto,
tem a previsão objetiva lá no artigo 11 da Lei de Improbidade, apesar da revogação pela nova lei, aplica-se a insignificância, aí como uma flexibilização, cabe a medida cautelar civil na justiça comum e não na justiça eleitoral. Mas também, por ser o patrimônio público o bem tutelado, também cabe a ação cautelar. Ação popular, cabe medida cautelar em sede de ação popular. Enfim, desde que haja uma representação. E aí quem faz isso? O controle social. Então veja a gravidade, eu estou movimentando muito, veja a gravidade, a contra-campanha sempre teve estas ferramentas à sua disposição, mas nós não tínhamos pessoas motivadas para fazer isso, não tinha a dicotomia política que nós estamos tendo. E agora, em razão disto, muito provavelmente surgem profissionais contratados justamente para ficar de plantão, observando estas questões. E, por fim, os crimes eleitorais, os mesmos previstos lá no 346, que são as condutas vedadas pintadas de vermelho lá. E aqui nós temos outra medida, a medida cautelar penal. E aí, já caminhando para o final, nesse 1 minuto que me resta, eu posso dizer a vocês o seguinte, são 4 medidas possíveis. Uma administrativa, uma eleitoral, uma penal e ainda a proteção do patrimônio público. 4 possibilidades de uma conduta vedada causar um estrago no projeto político de quem está no poder. Então, o risco existe. Quem é da área jurídica sabe que é um desafio segurar o gestor, dizer, olha, prefeito, não faça. Senhor prefeito, não faça. E as consequências são desastrosas, pessoalmente e para todo um conjunto de pessoas que vem junto com esse candidato que tem pretensões no futuro. Senhores, sei que os senhores estão próximos aí de quem tem o poder para decidir. E o recado é esse. Não vale a pena desafiar a justiça nesse momento em que nós temos o controle social do plantão. Esse era o recado. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Alexandre.